porque alguém pegou um texto do Velho Testamento para testificar o que está escrito no Novo, coisa que você nunca conseguiu fazer. Você diz, grande revelação. O Senhor Jesus é simples. O Velho Testamento, ele testifica para o judeu os evangelhos. Nós não somos judeus, não fomos criados pelo Velho Testamento. Portanto, eu não preciso procurar no Velho Testamento algo que testifique que Jesus Cristo realmente é o Messias, o Cristo, que veio em carne, se entregou por mim e por você, pelo meu e pelo teu pecado. Eu não preciso procurar no Velho Testamento nada que testifique isso. Simplesmente eu creio. Eu creio no meu Senhor. Eu creio nessa novidade de vida. E tudo começa aqui. Primeiro eu crendo nessa verdade absoluta que Cristo é o Senhor e que veio à terra e entregou a sua vida em resgate de muitos, ou por toda a terra, entregou a sua vida para pagar o pecado do mundo. E depois que eu verdadeiramente entrego isso, eu não me conformo. E aí eu olho para dentro de mim e eu não me conformo. Quanto mais eu conheço essa palavra e conheço Jesus Cristo, eu olho para mim e não me conformo. E aí eu digo, Senhor, me transforma. Senhor, muda minha mente. Transforma a minha mente humana que não concebe as coisas celestiais, que não entende o reino de Deus, para que eu possa assim entender que o reino de Deus não são as coisas visíveis, que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é paz, amor, justiça e alegria no Espírito. E essa paz que diz aqui, não é a paz que a nossa mente humana entende ser paz. A paz que a nossa mente humana entende ser paz é que eu não abro a minha boca, eu não contesto, eu não falo nada. Eu simplesmente vivo calado e inerte a tudo o que acontece à minha volta. Agora essa paz que o Senhor Jesus me dá, essa verdadeira paz que entrou no meu coração só somente depois que eu conheci a verdade, que penetrou no meu espírito como uma espada afiada, é que aí entrou verdadeiramente a verdadeira paz no meu coração. É só após essa paz estabelecida dentro de mim como uma verdade absoluta, que verdadeiramente eu estabelecerei esse reino dentro de mim primeiro. Ah, mas Jesus Cristo não é o príncipe da paz? É o príncipe da paz verdadeira, o príncipe da paz do reino dos céus, não o príncipe da paz deste mundo, não o príncipe da passividade, mas o príncipe da pacificidade. Jesus disse assim: eu não vim trazer a paz, mas a espada. Como que o príncipe da paz não veio trazer a paz, mas a espada? É isso que ele está dizendo. Eu não vim trazer essa paz mentirosa do mundo, mas eu vim trazer a verdadeira paz, que só vem depois que essa verdade é anunciada, depois que essa verdade é conhecida, ainda que confronte, ainda que exorte, ainda que ela derrube e aniquile tudo que a nossa mente humana construiu como fortaleza. Essa é a verdadeira paz. Jesus ainda diz: eu vim trazer a divisão. Como assim? Divisão não é de Deus. Casa dividida não prospera. Casa dividida por guerras humanas, guerras mesquinhas, guerras pequenas, guerras feitas aqui. Mas ele veio para dividir, sim, com a verdade. Ele veio dividir o falso do verdadeiro, com essa espada que é a sua palavra. E quantos de nós nem conhecemos essa verdade? Quantos de nós, talvez por emoção um dia,
entreguemos as nossas vidas ao Senhor Jesus. Ou ao contrário, como é muito feito hoje em dia, nós aceitamos Jesus. Quem somos nós para aceitar Jesus? Homens e mulheres cheios de pecado, homens e mulheres totalmente dependentes da misericórdia e graça do Senhor, de um Deus misericordioso que nos amou de tal maneira que enviou o seu Filho para entregar a sua vida por nós. Jesus diz: eu vim trazer a divisão. Ele está dizendo que veio dividir o anúncio da verdade vivendo nela. Ele não veio só para pregar a verdade, mas ele veio viver nela. E por isso manifestou justiça na terra. E é somente assim que a verdadeira paz será introduzida na terra. Como eu falei antes, não temos que ser passivos, mas pacíficos. A palavra de Deus diz: bem-aventurados os pacificadores, pois são os filhos de Deus. Porque o pacífico, ele luta pela paz. Mas o passivo não faz nada, não se move. Jesus disse: não vim anular a lei. Meu Deus. Espera aí. Mas e os novos pregadores que têm tido a revelação de que nós não precisamos de lei, se nós temos relacionamento? Quanta falta de entendimento, não é verdade? Jesus diz: eu não vim anular a lei, mas cumpri-la. Ou seja, exceder o cumprimento dela, porque essa lei é o meu caráter. E se o Espírito excelente de Deus habita dentro de mim verdadeiramente, pois eu estabeleci o reino dele em mim, eu viverei todos esses mandamentos de Deus. Excederei, porque serão agora o meu novo caráter. Quando eu era menino, pensava como menino, falava como menino. Mas agora as minhas atitudes precisam mudar. Quando eu era menino, eu só obedecia. Me esforçava para obedecer. Meu Deus, mas eu minto tanto. Eu me esforçava para não mentir. Me esforçava para não roubar. Me esforçava para não adulterar, para não cobiçar. Quando eu era menino. Mas agora eu deixo as coisas de menino e excedo a obediência. E se você há pouco tempo entregou a sua vida ao senhorio de Jesus e você diz: mas eu ainda estou lutando, para obedecer, eu ainda sou um menino. Não se preocupe, nós todos passamos pela fase de menino, nós só não podemos permanecer nessa fase. Nós precisamos sim ter a nossa fase de menino, mas ter o nosso alvo, e o nosso alvo é o caráter de Cristo. Ainda que meninos, porque mesmo quando crianças, nós olhamos para os adultos e nós idealizamos alguém. Eu lembro quando a Júlia, que estava dançando aqui, ela falava: eu quero ser igual a minha mãe. E hoje eu vejo muita coisa que ela faz e fala, e atitudes que ela tem muito parecidas comigo. Claro que dentro da personalidade dela, mas coisas em relação a Deus, a palavra, muito parecida comigo. Então, mesmo eu sendo menino espiritual, ainda lutando para obedecer, o meu alvo é alguém. O meu alvo é me tornar parecido com alguém. Jesus Cristo de Nazaré. Fica na paz, se você ainda é menino. Se você há pouco tempo entregou a sua vida ao senhorio de Jesus Cristo, precisamos ver muitas coisas juntos, precisamos aprender muitas coisas juntos, e nós estamos aqui para ser servos de você, para te ensinar, para te conduzir, para te ajudar sim a obedecer essa palavra, amar, obedecê-la, para te ajudar sim a entrar nele, porque se nós estamos nele e ele em nós, verdadeiramente somos um com ele, nós fluiremos nessa palavra.
E aí você vai passar dessa fase de menino que luta para obedecer, que muitas vezes obedece contrariado. E ele vai te dizer: jovem, sois fortes, pois já venceste o maligno. Já venceste o teu tempo de tentação, já venceste o teu tempo de provação. Você se tornou forte. Ah, mas eu venci o maligno. Como eu venci o maligno? Você venceu ele na tua vida, porque ele já foi derrotado na cruz do Calvário. O meu Senhor Jesus tomou das mãos dele a chave da morte e do inferno. E ele é o Senhor da vida. Mas voltando aos mais maduros, talvez, não vemos Jesus aquém de nada do que acontecia. Se nós olharmos os evangelhos, e se você não tem lido, eu te aconselho a ler os evangelhos. Eles são nossa fonte de vida. Eles são a inspiração do caráter de Cristo. Jesus não ficava aquém da situação em que estava à sua volta. Paulo não ficava aquém do que acontecia ao seu redor. Os profetas não ficavam aquém do que acontecia com o seu povo. Todos eles eram inconformados com a injustiça. E nós precisamos nesse tempo nos levantar contra tudo que não vem do Senhor. Primeiro, dentro de nós. Depois fora. Porque não adianta eu querer sair por aí denunciando o erro das pessoas. Ah, você não vive assim, a palavra fala assim, e você não vive isso, e você não vive aquilo, e querer pregar essa palavra, e querer pregar, porque eu sei que muitos aqui são pregadores, e eu sei que quando o Senhor nos chama, isso está dentro de nós, e nós ansiamos por pregar essa palavra. Eu sei que eu recém-convertida, eu sentava, e o pastor pregava, e vinham pregações na minha mente. E eu, como menina, achava que, eu preciso pregar isso. Meu Deus, eu preciso pregar. Eu não contava para ninguém, mas eu ficava aqui dentro de mim. Eu preciso pregar essas pregações, eu preciso pregar. Eu posso pregar mais coisas em cima disso que ele pregou. É que nem uma criança que acha que pode atravessar a rua sozinha. É que nem uma criança que acha que pode cozinhar. Uma visão pequena, de um ângulo pequeno. Uma visão ainda aqui. Quando aqueles que o Senhor coloca para nos servir e nos auxiliar, não como cobertura, mas como fundamento, base, para eu crescer. E olha que é difícil achar líderes, pais espirituais hoje em dia que se sujeitem a se colocar debaixo. Eu, por exemplo, vim de uma igreja em que o povo estava lá e o pastor estava aqui, bem longe de todo mundo. E ele não se envolvia com os problemas de ninguém. A função dele era pregar no púlpito, instruir as pessoas do púlpito. Mas sabe que hoje, tendo esse lugar, com a atitude de algumas pessoas, eu penso que no início eles até quiseram viver isso. Eu penso que no início eles queriam sim cuidar das pessoas, ter as pessoas perto. Mas hoje, olhando para eles, eu vejo quanto eles eram machucados. Porque você sabe que ovelha morde, né? E eu via quanto hoje eu posso ver quanto eles são machucados. Quanto eles foram machucados. Uma porque não tiveram quem os instruísse fora da religião. Por mais que tivessem a motivação de cuidar das ovelhas, não sabiam como fazê-lo direito. E eram feridos por elas. Até mesmo aquelas ovelhas ou aqueles lobos com pele de cordeiro.
que se infiltram dentro dos apriscos. Mas hoje não, nós estamos aqui sim dispostos a nos desgastar. Estamos dispostos a ir além. Estamos sim dispostos a restaurar a igreja primitiva. A vida dos primeiros pregadores. Como dizia Paulo, amando mais, sendo menos amado. Me desgastando e me deixando desgastar por amor de vós. E nós temos entendido e temos vivido isso. Por isso eu falo para você, primeiro, transformai aqui. Primeiro estabeleça o reino verdadeiramente aqui. Para depois sair lá fora. Para depois você poder pegar essa palavra e pregá-la com autoridade, com humildade. Porque quando nós somos meninos, e glória a Deus, porque o Senhor nunca me permitiu tomar um púlpito naquela época. Tomar um púlpito prematuramente. Nós podemos estragar tudo. Porque precisamos transformar a nossa mente. De mente da terra para mentes celestiais. Tiago, se você quiser abrir a sua Bíblia, senão eu leio para você. Gente, eu sei que essa palavra, ela não é fofa. Ela não é macia. Mas a palavra do Senhor, ela é uma espada afiada, que faz separação da alma e do espírito. Aleluia por isso. 4:7. Diz assim: portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Aqui já dá uma pregação. Eu não posso sair da minha pregação, mas aqui, portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Primeiro, me submeter a Deus. Depois eu resisto ao diabo e ele foge de mim. Enquanto eu não me submeter a Deus, é a verdade da sua palavra, eu não vou resistir ao diabo. E ele não vai fugir de mim. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. O que é a mente dividida? É uma mente confusa, que ainda que ouça ensinamentos, não entende nada. Ainda que ouça essa palavra, ela não entende nada. É uma mente dividida. É uma mente que ela nem é do Senhor e nem é sua. E isso contamina o coração. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que têm a mente dividida. Ou vós que sois de ânimo dobre, purifiquem o seu coração, entristeçam-se, lamentem e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele vos exaltará. Vós que sois de ânimo dobre, purifiquem o seu coração. Entristeçam porque você ainda tem a tua mente dividida. Porque ainda existem dois reinos: o seu reino e o reino de Deus. Horas você quer o reino de Deus, horas você quer o teu reino. Horas o reino de Deus te movimenta, horas o teu reino te movimenta. Se essa é a tua situação, entristeça-se, lamente e chore. Troque o riso do teu rosto, do engano, por lamento, e a tua alegria por tristeza, porque você ainda está nessa fase.
Humilhe-se diante do Senhor, não dos homens, do Senhor, e Ele vos exaltará. Você vê como o Senhor é tão bom? Ele diz: se você ainda está dividido, se entristeça, se humilhe, chore, clame ao Senhor. Tire esse riso da mornidão do teu rosto e transforme isso em tristeza. Senhor, eu quero ser teu completo. Eu quero que o teu reino reine sobre mim verdadeiramente, completamente. Não mais eu, mas o Senhor reina. E aí, aquele que diz para você chorar, para você lamentar, ele diz que ele te exaltará. Você não precisa fazer nada. Você não precisa querer se exaltar diante dos homens. Ele vos exaltará. Primeiro, eu não me conformo comigo e me entrego a uma transformação total, para que eu possa sair por essas portas, com poucas palavras pregar e com mais atitudes viver essa palavra. Que nem eu falei no início, eu prefiro 1000 vezes viver essa palavra lá fora do que pregá-la aqui dentro. Eu sei que essa palavra está encontrando terrenos férteis aqui hoje. E eu sei que assim como ela me ministrou, ela está ministrando você. Para que nós sejamos feitos um exército de homens e mulheres valentes, com o coração de meninos, que dependem totalmente do Pai, mas valentes. Homens e mulheres experimentados, homens e mulheres que foram feridos, mas tiveram as suas feridas cicatrizadas e por isso elas não doem mais. É melhor viver essa palavra do que pregá-la. Eu falo isso para você com autoridade, porque eu quis muito pregar ela. Eu quis muito ser pregadora. Mas era porque eu queria? Não, era porque o que o Senhor tinha depositado dentro de mim queimava, queimava, queimava. Mas hoje eu entendo que é melhor vivê-la do que pregá-la. É muito melhor eu ir lá fora abraçar uma prostituta e sentir amor por ela verdadeiramente dentro do meu coração, a ponto de querê-la trazer para casa, do que eu chegar aqui e dizer para você: ame as prostitutas, quando eu não arredo o meu pé daquela porta. Porque o reino de Deus é paz, entendemos essa paz verdadeira, é amor. Amar é atitude. Esse amor que fala aqui é o amor ágape, é o amor de entrega pelo outro. É aquele amor que fala lá em 1 Coríntios 13, que se usa muito nos casamentos, que o amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo espera e tudo suporta. E que aí você vai viver o teu casamento na alma. Pela mente humana você entende que o teu casamento, o teu amor, está querendo receber do teu cônjuge. Não está querendo dar. Está querendo se sentir amada. Mas verdadeiramente, a maturidade dos nossos casamentos chega nesse amor. Quando nós chegamos a uma maturidade, sim, nós vivemos o amor ágape. O amor que tudo sofre, o amor que tudo crê, que tudo espera e que tudo suporta. Aí sim, verdadeiramente, os nossos casamentos vivem e fluem para um propósito divino, para o qual nós fomos unidos em Cristo. Se a minha motivação de denunciar o pecado, denunciar o falso, para que seja estabelecida a verdadeira paz, não estiver em amor sacrificial, amor de entregar a minha vida, por isso é palha,
queimar. É fruto de orgulho. Eu quero ser um pregador. Eu quero mostrar para as pessoas que eu também tenho revelação. Que eu posso sim olhar o Velho Testamento e achar testificações para o Novo. Uau! Não. O meu uau é quando eu conheço verdadeiramente o caráter do meu Cristo. E Ele vive em mim e eu nele. E eu posso viver e me mover nesse caráter, nessa terra. Aí eu posso dizer, uhul. Porque se o camarada não tem estabelecida a paz de Cristo, verdadeira dentro dele, porque é de ânimo dobre, onde não deve haver sombra de variação, porque em Cristo não havia sombra de variação. Sabe o que é sombra de variação? Ânimo dobre. Horas eu tenho vontade de ir para a rua evangelizar, horas eu não tenho. Horas eu tenho vontade de viver essa palavra com todo o fogo do Espírito, horas não. Horas eu quero sim servir a Cristo com todo o meu ser, com tudo que eu sou. Horas eu quero viver a minha vidinha normal, cotidiana. Horas eu recebo essa palavra como uma verdade absoluta, horas... não é bem assim. Isso é ânimo dobre. Isso é não ter essa paz verdadeira estabelecida dentro de si. E Deus, infelizmente, Ele não nos força nada, né? Infelizmente, Ele me deixa livre para eu ter essas variações. Infelizmente, Ele me deixa livre para horas eu querê-lo e horas não, para horas eu adorá-lo e horas não, para horas eu querer entregar meu corpo como sacrifício vivo e horas não, votos de tolo. E se eu amo verdadeiramente, e tudo que eu faço, se eu prego nesse púlpito amando vocês, se eu saio lá fora amando quem eu encontrar lá, ainda que seja redio, ríspido, não quero ouvir o que eu tenho para falar, eu vivo o amor ágape. Se eu estou aqui entregue como sacrifício vivo porque eu amo o ágape, para o Senhor me levar para onde for, para o lugar mais remoto dessa terra, eu vou, sem pensar duas vezes, sem pensar nem meia, eu nem penso, eu vou, porque eu sou um com Ele. E se eu amo ágape, o amor sacrificial que me leva à atitude, como consequência eu vivo a prática da justiça, que é cuidar da causa do órfão e da viúva, e todo o próximo que eu alcançar. Então o reino de Deus é paz, amor e justiça. A justiça é a manifestação do meu amor. E a alegria no Espírito. Se de dentro de mim a verdadeira paz foi estabelecida, pois eu me sujeitei à verdade da palavra de Deus e me entreguei totalmente a ela, para que eu seja verdadeiramente transformado. Que nem eu já compartilhei com vocês, que quando eu me converti, a igreja que eu era não tinha muitas coisas relacionadas à libertação, a discipulado. E eu via coisas em mim, e eu não me conformava, eu falava, Senhor, porque o Espírito Santo me constrangia com aquilo. E eu ia lá na palavra de Deus e pegava uma Bíblia de estudo e eu buscava todas as passagens que falavam sobre aquele assunto, sobre aquela área da minha vida que estava errada e que eu precisava consertar. Tudo que falava sobre mentira, eu lia tudo que falava sobre sei lá o quê. Eu ia lá e lia tudo e eu dizia, Senhor, a Tua palavra me diz que conhecereis a verdade vos libertará. Senhor, a Tua palavra é verdade, portanto me liberta. E eu declarava, e eu proclamava aquelas verdades dentro do meu quarto, para que eu ouvisse
e aquilo entrasse dentro de mim e eu fosse livre. Porque eu me apaixonei pelo Senhor Jesus. Porque eu não encontrei o amor em nenhum outro lugar, em nenhuma outra pessoa que eu encontrei nele. Eu nunca tinha visto a luz, eu vivia nas trevas. E quando eu encontrei a luz, eu queria tudo que essa luz tinha para me dar. Ainda que eu tivesse que abrir mão de mim mesma, para viver essa palavra, para viver essa vontade, para viver para isso. E um tempo depois eu descobri que eu nasci para viver isso. Que eu nasci sim por uma escolha do Senhor, porque eu nasci sim, porque desde o ventre da minha mãe, mesmo que ela não tivesse conhecido nada de Cristo, nem meu pai, nem meus familiares, até o dia que eu me converti, aleluia, eu fui escolhida. O Senhor me colocou lá por um propósito, e tudo que eu passei, no meio daquela família, que era totalmente distante do Senhor, foi o Senhor me aperfeiçoando para essa hora. E você prestou atenção no que eu disse, até eu me converter, a minha família não conhecia Jesus. Porque depois que eu me converti, eu pregava para minha família, já que eu não podia pregar no púlpito. Eu ligava eles lá no Rio Grande do Sul e eu aqui. Então eu conheci Jesus, e Ele é tudo, e é isso, e a palavra dele diz isso, e vocês fazem isso, e vocês praticam. Ah, mas como? Não pode. Você não pode chegar com os 2 pés, como assim? Eu cheguei com os 2 pés. E teve resultado, eles se converteram, aleluia. Eu ficava aflita, eu falava, Senhor, mas eles estão lá, a 750 quilômetros de distância de mim. Eu nem sei como eles estão vivendo. Eu estou pregando e eles estão aceitando no telefone, mas eu não sei, Senhor, o que eles estão, como eles estão vivendo verdadeiramente. Eu falei, Senhor, envia um anjo. Envia um anjo para ensiná-los. Envia um anjo para ministrá-los. Porque o Rio Grande do Sul era muito, há 15 anos atrás, era muito carente de igrejas cristãs. Eram muito poucas. Eram, acho que entre centro espírita e igreja, tinha 1% de igreja, o resto centro espírita. E Deus enviou um missionário daqui para lá. Deus enviou um pastor para abrir uma igreja perto da casa da minha irmã, e ele bateu lá na porta dela. E não era o costume daquela igreja, mas ele bateu na porta dela, ele discipulou. E aí toda a família dela, todos os filhos dela, que nos chamavam de tribo de Abraão, mas a minha irmã é que tem a tribo de Abraão, na verdade. Ela tem 9 filhos, eu só tenho 4. Mas todos agora, graças a Deus, aleluia, nos caminhos do Senhor. E aí por ali minhas primas, e creio que tem mais gente hoje convertida do que eu até já sei. Quer pregar? Prega o amor de Cristo para a tua família. Ah, mas eu quero anunciar as verdades, quero confrontar o sistema, quero confrontar o sistema babilônico, faraônico. Primeiro confronta a Babilônia dentro de você. E aí depois a tua vida, livre da Babilônia, vai confrontar a Babilônia. Ame, exorte, inste. Pregue a palavra a tempo e a fora de tempo. Se eu estabeleço a verdadeira paz dentro de mim, porque ela veio através dessa verdade. O amor de Deus é gerado em mim pelo Espírito Santo, o amor ágape. E a manifestação desse amor são os atos de justiça, que se tornam em gozo, em alegria no meu espírito. Uma coisa ligada na outra, e tudo
é o reino. Isso verdadeiramente é o reino dos céus. E aí sim, entendendo e recebendo isso no Espírito, nos alegrando em viver a justiça, ainda que isso muitas vezes implique na nossa morte, e nós deixarmos a nossa família muitas vezes, deixar os nossos filhos para fazer a obra, ainda menos do que eu ainda quero deixar, mas porque eles têm uma estrutura em casa. Nós vivemos esse reino em casa. Nós ensinamos eles debaixo dos ensinamentos desse reino. Por isso que quando nós vamos para a rua agora, eles querem ir. Nós vamos fazer atos proféticos na Tiradentes, eles querem ir para Tiradentes. Nós vamos evangelizar as prostitutas, eles querem evangelizar as prostitutas. Porque eles não veem isso como um roubo. Eles não veem que nós estamos sendo roubados deles. Nós temos uma chácara para quem entrou na droga para se internar lá, para receber de Deus, ter uma overdose de Deus 9 meses. Porque é assim que eu vejo a chácara. Agora quem se interna lá e não vê assim, perde tempo. Eu sempre falo lá para os meninos. Quem se interna lá e acha que usou droga, que foi para lá porque eu usei droga, porque meu pai não me amou, minha mãe não me amou, porque aconteceu isso e isso na minha vida, tá, tudo bem, isso te levou para droga. Mas aí você ouviu que lá dentro que Deus te ama tanto, que o amor dele é maior do que o amor de pai, o amor de mãe, de homens. Ele supre todas as carências da tua alma. E aí você expõe as tuas feridas e elas são curadas pela cruz do Calvário. E aí, é só chapar 9 meses lá dentro, recebendo a palavra, orando, sendo aperfeiçoado, sendo treinado para sair aqui fora com sangue nos olhos. Porque todos os dias eles estão lá recebendo a palavra, todos os dias eles estão lá sendo confrontados no seu caráter, todos os dias eles estão lá com essa espada. A palavra de Deus diz isso, você viveu isso até aqui, mas aqui para frente é diferente. Porque você foi um escolhido por Deus para viver diferente do mundo, para viver contramão das coisas dessa terra. Mas a mente humana, ela insiste em olhar as coisas de forma humana, carnal, na alma. E aí alguns ficam lá 9 meses e saem para fora e não entenderam nada. E assim como tem gente que há 10 anos está dentro da igreja, recebendo essa palavra e não entendeu nada, não praticou, não viveu, simplesmente senta num culto a cada domingo, ou para buscar as mãos de Deus ou por um ato religioso, porque isso é da natureza humana, buscar um ato religioso, quando Jesus Cristo não é religião. Me ajudem, gente, me ajudem a mostrar para o mundo que Jesus Cristo não é religião. Eu fui na escola das crianças, a Rebeca tem aula de religião. Eu mandei um bilhete para a pedagoga falando que eu não queria que ela participasse. Tudo em direção do Espírito Santo. Aí ela falou que se eu quisesse ir lá conversar com ela para esclarecer então algumas coisas que eles ensinam, que eles não induzem ninguém a nenhuma outra religião, eles ensinam sobre todas as religiões. E eu falei, é claro que eu quero. E eu fui conversar com ela, eu falei para ela, olha, eu quero que você entenda que Cristo não é uma religião. Cristo é vida, é a minha vida. E tem ensinamentos preciosos aqui de moral, de virtudes, de valores que eu passo para os meus filhos e que eu não quero que seja desvirtuado por nenhuma religião, mas Cristo não é religião. E as pessoas, elas ficam abismadas quando você fala que Cristo não é religião.
Deus não é religião, Cristo não é religião. Por isso que o nosso culto não tem que ser religioso. Isso aqui tem que ser um lugar para a gente extravasar de amor, de gratidão, de adoração, em forma de louvores, de cânticos, encher o nosso combustível, receber da parte de Deus e sair lá fora gritando para o mundo que existe um Deus vivo que os ama. Isso aqui é um lugar de você entrar com a tua espada e afiá-la, de polir o teu escudo da fé, de renovar as sandálias da pregação das boas novas, de se alegrar com o capacete da salvação. Quantos aqui nem se alegram mais com a salvação? Quantos aqui ouvindo aquela canção que fala, Senhor, que teu amor é imenso, que uma canção que fala do amor de Cristo por nós, e nós nem levantamos a nossa voz para dar um aleluia, Senhor. O teu amor é, meu Deus, quem sou eu para que se lembre de mim, Senhor? Quem sou eu para que me ame tanto assim? Uma pessoa que erra todos os dias, que isso não é consumida porque a tua misericórdia se renova a cada dia. Cadê a alegria da salvação? O princípio de tudo. Se nós perdemos o princípio, quem dirá nós chegarmos ao alvo? Segunda Coríntios 6, do 4 ao 10. Ela vai citar algo de homens que verdadeiramente tiveram a paz estabelecida, o reino dentro de si completo, o amor ágape completo, a prática da justiça completa e alegria no espírito por tudo isso, que é o que os faz prosseguir, os fez prosseguir. Jesus Cristo não desistiu da cruz, porque Ele vivia isso. Ele vivia verdadeiramente o reino, intensamente. Paulo e os discípulos regozijavam-se nas tribulações, regozijavam-se nos açoites e nas prisões. Regozijar, alegria. Alegravam-se nos açoites e nas prisões. E nós, porque não temos o nosso bifinho em casa, às vezes, murmuramos. Porque não conseguimos comprar aquele tênis uau de R$600 que nós queríamos, murmuramos. Porque não queremos repetir a roupa no domingo, murmuramos. Porque temos que pegar um ônibus que para na porta da nossa casa, murmuramos. Que pequenos nós somos, muito pequenos. 2 Coríntios 6, do 4 ao 10 diz assim: mas em tudo nos recomendamos como ministros de Deus, em muita paciência, em aflições. Algumas versões diz, mas em tudo nos gloriamos como ministros de Deus, em muita paciência e em aflições, em necessidades, em angústias, em açoites, em prisões, em tumultos, em trabalhos, em vigílias, em jejuns. Algumas traduções falam em muito trabalho, sem descanso. Na pureza, na ciência, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor sem fingimento, na palavra da verdade, no poder de Deus,
pelas armas da justiça, à direita e à esquerda. Horas por honra e por desonra, por má fama e por boa fama, como enganadores ainda que verdadeiros, como desconhecidos ainda que bem conhecidos, como morrendo e eis que vivemos, como castigados ainda que não mortos, como entristecidos mas sempre nos regozijando, como pobres mas enriquecendo a muitos, como não tendo nada mas possuindo tudo. Esses homens tinham verdadeiramente o reino de Deus dentro deles, sem ânimo dobre. Há dois reinos dentro de nós: o meu reino e o reino do Senhor. E eu decido todos os dias quem reina. A cada situação e a cada atitude eu decido quem reina: o Senhor ou eu. Como entristecidos, mas sempre nos regozijando, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo, mas possuindo tudo. Que reino nós temos servido? Quem tem reinado verdadeiramente as nossas vidas? Sem mediocridade, sem hipocrisia. Somos aqui um lugar cheio de filhos, que precisamos olhar assim para dentro de nós, porque se verdadeiramente nós queremos o Senhor Jesus, se verdadeiramente nós queremos nos entregar ao Senhor Jesus e receber essa palavra como vida dentro de nós, ela precisa causar transformação. E diante dessas coisas, quem somos nós no reino? Em qual estágio nós estamos? Talvez estágios de nem convertidos ainda. Talvez um estágio de tentando se entregar, mas ainda não se entregando. Talvez um estágio de sim, tendo se entregue, mas por vez ou outra, eu me tomo de volta das mãos do Senhor. Me entrego como sacrifício vivo no altar, mas antes que o fogo me queime e consuma minha carne, eu desço dele. E horas eu subo, e horas eu desço. E horas eu subo, e horas eu desço. Precisamos ser homens e mulheres convictos. Se queremos verdadeiramente o senhorio de Cristo. Porque posso te dizer uma verdade? Existem N pastores pregando um evangelho fraco, falho, incompleto, mantendo pessoas dentro das igrejas pensando que estão indo para o céu, mas na verdade não estão. Precisamos ser completos, precisamos ser dele por inteiro. O Senhor não divide a casa com ninguém. Se nós somos a habitação do Senhor verdadeiramente, o reino dessa casa é dele, e só dele. Porque se verdadeiramente eu me entrego, eu subjugo o meu eu ao senhorio de Cristo. Eu tomo a liberdade que Ele me concedeu na cruz. Aleluia por isso. A liberdade de ser livre de todo jugo, de toda corrente, de toda prisão, de toda escravidão do inferno. E eu entrego para Ele de volta a minha liberdade.
Eu digo, Senhor, eu não quero ser livre, eu quero, já que eu fui escravo tanto tempo de Satanás, hoje eu sou teu escravo. Porque o que darei eu por todos os benefícios que me tenho feito? O que darei eu por tanto sacrifício por mim naquela cruz? Tudo que eu posso dar é aquilo pelo qual Ele morreu. Meu coração, 100%, é me dar a minha vida por completo, como sacrifício vivo ao Senhor. Agora, para viver isso tudo, o princípio de tudo sempre será a entrega. Ah, mas hoje eu posso começar tudo de novo a partir de hoje? Pode. Você pode começar tudo de novo todos os dias, porque a misericórdia dele se renova a cada manhã. E todos os dias, sim, você pode se entregar a Ele. A cada situação, sim, você pode se entregar a Ele totalmente. Aí, depois de tudo isso, não me conformar com o que está à minha volta e sair como um boi selvagem por essas ruas, estabelecendo um reino celestial. Um reino que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em mente humana o que o Senhor preparou para os seus, para os que o amam. Por isso, quando a gente ouve essa palavra, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em mente humana o que o Senhor tem preparado para os que o amam, e que a teologia da prosperidade distorce tanto. E para você ver que como o entendimento na alma ele é tão pequeno, que isso é pregado nos púlpitos e as pessoas detêm isso como uma verdade. Se nem olhos viram, o melhor carro do mundo, ele já foi visto. Se nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em mente humana, a maior casa do mundo, o maior avião, mais potente do mundo, tudo já o olho já viu. Então Deus não está falando das coisas dessa terra. E é por isso que a palavra de Deus diz que nós só entendemos as coisas de Deus com uma mente celestial. É por isso que nós vemos os discípulos sim se regozijando nos seus açoites, nas suas prisões, porque eles tinham olhos celestiais, tinham mente celeste. Eles não viam as coisas e tentavam entender as coisas de Deus a partir de uma mente humana. Eles viviam debaixo de açoites e prisões, e eram apedrejados, pregando uma verdade, pregando amor, se entregando como um sacrifício vivo. E eles olhavam para toda aquela situação que moía a carne deles, e muitas vezes eles eram arrastados mortos de cidades, e levantavam, iam para outra, faziam a mesma coisa, ou entravam na mesma. E eles declaravam essa leve e momentânea tribulação. Meu Deus, a minha vida está tão turbulada, eu vou ter que vender meu carro para pagar o aluguel. Que vergonha! Que vergonha chamar isso de tribulação. Meu Deus, o meu marido não me entende. Meu Deus, eu queria tanto um sapato novo, trocar minha bolsa, mudar meu guarda-roupa, ele não me entende, que tribulação. Meu Deus, a minha mulher não me entende, que eu quero que ela limpe a casa, faça comida, lave roupa. Que tribulação. Açoites, prisões, apedrejamento e morte, por amor ao Evangelho, eram vistas por homens de mentes celestiais como leves e momentâneas tribulações, que reverteriam em peso de glória eterna sobre eles. E essa mente que nós precisamos ter, simples assim.
simples, é simples. Quando eu verdadeiramente me entrego, seguindo os passos de Cristo, as coisas se tornam simples assim. 1 Coríntios 2:9 diz assim: todavia, como está escrito, nem olho viu, nem ouvido ouviu, mente humana nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Portanto, Deus é Espírito, e importa que nós sejamos, sim, espirituais, para que experimentemos a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Ainda que sejam açoites, ainda que sejam prisões, ainda que sejam apedrejamentos, por amor do anúncio desse Evangelho. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, de mente terrena para mente celeste. E se alguém disser para você, como eu já ouvi muito, mas você quer ser espiritual. E os espirituais, sim, eu quero ser espiritual, porque os espirituais discernem todas as coisas, os naturais não entendem. Os naturais não entendem as coisas que são de Deus, eles só entendem as coisas que são da natureza humana, da terra. Mas os espirituais discernem todas as coisas. Por isso busquemos diligentemente subjugar a nossa alma e a nossa carne ao senhorio do Espírito que habita no nosso espírito. O Espírito de Deus, Ele fala no nosso espírito. Ele revela as coisas espirituais do céu no nosso espírito, para que em nós não haja sombra de variação, para que possamos sim discernir todas as coisas e aniquilar a nossa carne e sermos plenos naquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Feche os teus olhos, curva a tua cabeça. Nemasto yandekai, nemasto yandanaste yandekai, remanava labassa yandanai. O que dizer? Que apelo fazer? A não ser dizer: Senhor, eu quero viver a plenitude do Teu reino. Senhor, eu quero me entregar como um sacrifício vivo e agradável a Ti. Senhor, se o meu ânimo hoje é dobre, se a minha mente é dividida, vem, Senhor, sobre mim como uma espada.
Divide a minha alma do meu espírito. Traz convicção, para que de uma vez por todas eu entenda que as feridas da minha alma foram levadas na cruz do Calvário e foram saradas por um alto preço. Se você quer vir à frente como um sinal de rendição, dizendo ao Senhor: eu me rendo, eu me entrego, como um sacrifício vivo e agradável a Ti, para que haja separação de alma e espírito, e quem me governe seja o Teu Espírito. Você é livre para vir à frente e clamar. Na verdade, eu acho que todos nós devíamos vir à frente e clamar. Essa é a verdade. Porque eu ainda não encontrei alguém aqui que se regozijasse com açoites e prisões. Eu ainda não encontrei alguém aqui que se regozijasse em ser apedrejado por amor. Porque eu ainda não encontrei aqui pessoas que estivessem dispostas a morrer por outros. Não a morte do nosso eu, mas a nossa morte verdadeira. Que estivessem dispostos a ir para lugares perseguidos por amor àqueles que morrem todos os dias cativos do inferno. Quando eu e você detemos a verdade, quando eu e você detemos o que eles precisam. Por isso juntos clamemos. Não deixe o meu amor ser esfriado. Clame ao Senhor. Senhor, nos aviva. Nos aviva para o Teu reino verdadeiro e pleno em nós. E perdoem os que acham loucura, mas as coisas de Deus são loucura para os homens, mas poder de Deus para os que creem. Olha,